Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então sejam todos muito bem-vindos, né? Vamos novamente continuando a falar da era da paz, do reino da vontade divina. Então, o segundo vídeo, né, continuando esse tema, e vamos aí tratar mais, né, sobre elementos referente à aparição de Nossa Senhora. Vamos ver o que ela vai nos dizer sobre esse período. No reino de Maria, surgirá qual vinho novo, uma sociedade admiravelmente superior a tudo o que possamos imaginar. Será como um lírio nascido no lodo, durante a noite e sob a tempestade, arrogos da rainha do céu e da terra. No início do século XX, quando apenas começava a se delinear timidamente o esboço de um mundo que nasceria da vitória dos aliados na Primeira Guerra Mundial, verificou-se um dos fatos mais notáveis da história contemporânea: a aparição de Nossa Senhora, a Mãe de Deus, que traz à humanidade uma mensagem. E esta mensagem sobreveio no momento crucial. A impiedade e a impureza se alastravam por todo o orbe, a tal ponto que, para sacudir os homens, eclodira uma verdadeira hecatombe que fora a própria guerra, grande guerra. Como a Virgem Santíssima afirmou aos pastorinhos, todavia a conflagração terminaria algum tempo depois de suas aparições, dando aos pecadores oportunidade de emenda. Portanto, o que Nossa Senhora advertia na cova da Iria era a existência de uma prodigiosa crise na sociedade, a qual, no fundo, não era senão a consequência de uma crise religiosa, que desembocaria numa catástrofe mais moral do que política. Ela seria um flagelo para a humanidade, se esta não desse ouvidos à voz da rainha dos profetas. E neste caso, aquele mal que se sucederia outras, né? Aquele mal sucederiam outras guerras e perseguições à igreja e ao papa, martírios, várias nações seriam aniquiladas. Nossa Senhora indicava, assim, a extensão de uma calamidade que se alastraria pela terra, ao cabo do qual, porém, o imaculado coração dela triunfaria. A crise moral continua a se acentuar. Apesar do aviso claríssimo de Nossa Senhora, a crise moral de 1907 para cá, né, de 1917 para cá, não fez mais que acentuar-se. As modas, as leis e os costumes cada vez mais abertamente estão defendendo o crime, o pecado, a aversão à lei de Deus, frutos de uma cultura laica e materialista. Está sendo instaurada uma completa inversão de valores, uma ordem de coisas que propicia o vício e dificulta a prática da virtude. E o motivo central desta profunda crise é, sem dúvida, o abandono da religião. A humanidade já não vive mais em função de seu Criador, mas de si mesma. Esqueceu-se de que seu fim nesta terra é amar a Deus e conquistar a salvação das almas. Diante de um quadro tão dramático, como esperar que não venha sobre o mundo uma intervenção regeneradora? Como poderia Deus ignorar a imensa crise na qual o mundo está submerso pela maldade dos homens? Uma mudança da sociedade rumo à verdadeira conversão vai se tornando mais improvável. E à medida que caminhamos para o paroxismo da degradação moral, mais provável também é a efetivação dos castigos profetizados por Nossa Senhora. Isso posto, resta-nos voltar o nosso olhar para uma luz que brilha no horizonte dos acontecimentos atuais e que nos convida a confiar na promessa feita por ela há 100 anos.
Por fim, o meu imaculado coração triunfará. O triunfo do Imaculado Coração de Maria será propriamente o reino de Maria, a era da paz. Ou seja, o ápice da história, quando o preciosíssimo sangue de Cristo, derramado para nossa redenção, produzirá seus melhores frutos. São Luís Maria Grignion de Montfort e o reino de Maria. Porém, por que um reino de Nossa Senhora? Porque foi por intermédio da Santíssima Virgem Maria que Jesus veio ao mundo, e é também por meio dela que ele deve reinar no mundo, ensina o grande mariólogo São Luís Maria Grignion de Montfort, em seu tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Contudo, poder-se-ia perguntar, se o próprio Jesus Cristo disse a Pilatos que seu reino não era deste mundo, conforme João 18,36, como explicar um reinado dele através de sua Mãe Santíssima aqui na Terra? Não estaria São Luís Grignion de Montfort se referindo ao reinado de Nossa Senhora na eternidade, findados os séculos? Ou ao seu título de Rainha do Céu e da Terra, o qual ela recebeu tão logo subiu aos céus e foi coroada pela Santíssima Trindade? Não. O que São Luís Grignion de Montfort afirma quando fala de um reinado temporal de Maria é que ela será de fato rainha dos homens e exercerá sobre a humanidade um governo efetivo. Nessa época, diz ele, as almas respirarão Maria, como os corpos respiram o ar. Será uma nova era histórica na qual a graça habitará no coração da maioria dos homens e estes serão dóceis à ação do Espírito Santo através da devoção a Maria. Ocorrerão coisas maravilhosas neste mundo, onde o Espírito Santo, encontrando sua querida esposa como que reproduzida nas almas, virá sobre elas abundantemente e as acumulará de seus dons, particularmente do dom da divina vontade. O dom que vai operar maravilhas infinitas em cada alma. Será um tempo feliz, um século de Maria, no qual inúmeras almas escolhidas e obtidas do Altíssimo por ela, perdendo-se a si mesmas no abismo de seu interior, se tornarão cópias vivas de Nossa Mãe Santíssima, para amar e glorificar seu Filho Jesus Cristo. Sem embargo, como tudo isso se efetivará? Se vemos nosso mundo no estado tão lastimável, até temos dificuldade de imaginar uma era na qual reine entre os homens a virtude e a aspiração pela santidade. É ainda São Luís Grignion de Montfort quem nos explica como se dará esta maravilha. Numa das mais admiráveis orações que já foi composta por alguém, sua oração abrasada. O reino especial de Deus Pai durou até o dilúvio e terminou por um dilúvio de água. O reino de Cristo terminou por um dilúvio de sangue, mas o vosso reino, Espírito do Pai e do Filho, continuará presente e será terminado por um dilúvio de fogo, de amor e de justiça. Deverá cair sobre a terra uma chuva de fogo abrasador do Espírito Santo, que transformará as almas, tal como se deu com os apóstolos, conforme Atos 2:3, reunidos no cenáculo com Maria Santíssima, depois da ascensão de Jesus, conforme Atos 1:14, nos primórdios da igreja nascente, de medrosos e covardes que foram, durante a paixão de nosso Senhor, transformaram-se em heróis da fé, destemidos e dispostos a tudo, para ir por todo o mundo a pregar o evangelho a toda criatura, conforme Marcos 16:15. Por isso podemos dizer, com São Luís Grignion de Montfort, que a vida da igreja é um Pentecostes prolongado, no qual o reino do Espírito Santo se soma ao reino de Cristo, como este se somou ao reino de Deus Pai. E nesse reino previsto por ele, a sociedade temporal crescerá tanto em dignidade que os homens, ainda que vivendo nessa terra de exílio, serão semelhantes aos habitantes do céu. A oração do Pai Nosso, assim na terra como no céu, será cumprida. Maria, rainha no sentido mais excelso. A realização dos fatos nos mostra que a sociedade moderna é como um edifício em ruínas, sobretudo se comparado aos tempos em que a filosofia do Evangelho governava os estados, nas palavras de Leão XIII em sua encíclica Immortali Dei. No entanto, é certo
que a restauração dessas ruínas será gloriosa, pois o reino de Maria será a plenitude do reino de nosso Senhor Jesus Cristo, uma vez que a devoção a Nossa Senhora é a devoção, a misericórdia e o amor de nosso Senhor levados ao último dos requintes. Não será, entretanto, só um tempo em que a filosofia do Evangelho governará os povos. Indo mais longe, será a edificação da cidade de Deus descrita por Santo Agostinho, na qual a cultura, a civilização, o Estado e a família, enfim, todos os elementos que constituem a vida neste mundo viverão do amor a Deus. Diz belamente São Bernardo que Nossa Senhora, por ser a Rainha dos céus, é misericordiosa e, sobretudo, é a mãe do Filho unigênito de Deus. Não há nada que nos convença mais da grandeza de seu poder ou da sua piedade, a não ser que alguém pudesse duvidar da honra que o Filho de Deus tributa à sua mãe. Assim, esta nova era da paz histórica deverá chamar-se com toda a propriedade o Reino de Maria, justamente porque as graças que a Igreja receberá virão por meio daquela que é a medianeira de todas as graças. E será mesmo necessário que a devoção a Nossa Senhora seja plena, como ela disse em Fátima ser o desejo de Deus, para que haja o triunfo de seu imaculado coração. Ora, quando a devoção a ela é plena, é porque ela reina, e é rainha no sentido mais excelso. Logo, é o reino de Maria. O reino de Maria será, por conseguinte, a glória de Deus, de sua Mãe Santíssima e da Santa Igreja Católica. A bem dizer, será um esplendor tal de luz de virtude que sobrepujará em domínio o que foram as trevas desta época em que vivemos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, conforme Romanos 5:20. Ele deverá conter em si uma reparação de todo o mal praticado no passado e, sobretudo, em nossos dias, realizando, afinal, a vontade de Deus nessa terra como ela é realizada no céu. Plenitude e perfeição da Igreja. Na mensagem de Fátima, portanto, fica patente que a vinda do reino de Maria é algo irreversível. Mas não apenas isso, o reinado da Virgem Santíssima trará consigo uma nova plenitude e perfeição à Igreja, pois a punição seguir-se-á à misericórdia. O reino de Maria virá por um ato de clemência de Nossa Senhora. Uma vez que a afirmação meu imaculado coração triunfará, significa dizer que a misericórdia e a bondade de Nossa Senhora triunfarão. Depois de obter para o mundo um castigo regenerador, ela o cumula de dons. O reino de Maria será, sim, uma grande reconciliação, indispensável para que a Igreja alcance a perfeição a que foi chamada. Teria sido contrário aos planos da providência que nosso Senhor não atingisse a plenitude de seu desenvolvimento físico, moral e intelectual em sua humanidade santíssima? Antes da morte de cruz, pois ele não poderia ter vindo ao mundo sem completar o seu curso, sem chegar à sua perfeição, tal como se deu. Partindo do princípio de que tudo o que diz respeito ao nosso Senhor pode e deve ser aplicado ao seu corpo místico, também não estaria de acordo com os planos da providência que o mundo terminasse sem que a Igreja atingisse a perfeição a que foi chamada. Ora, no passado, em nenhuma época histórica depois de Cristo, ela chegou ao seu apogeu de perfeição. Logo, a perfeição ainda terá de vir e nada a poderá impedir. Por tal razão, o desejo do advento do reino de Maria deve estar presente na alma de todo católico, como um sopro da graça, uma certeza posta na mão por ação do Espírito Santo, pois aquele que perde esta esperança é como se deixasse o amor a Deus ir embora de seu coração. Uma inexorável lei da história. Considerando tudo o que foi analisado, ninguém é capaz de negar que o mundo se encontra numa crise sem precedentes, denunciada pela própria Mãe de Deus em Fátima. Essa crise, cujo âmbito de ação é o próprio homem, seja no campo moral, religioso ou social, tende a avançar rumo ao seu trágico fim. Diante de um quadro tão dramático, seríamos tentados a pensar não haver solução para o problema se não nos lembrássemos da afirmação do apóstolo: tudo posso naquele que me conforta, conforme Filipenses 4:13. Nesse sentido, se olharmos para a trama da história, veremos que inúmeras vezes o número de fiéis ficou reduzido a um resto, que, fortalecido pela graça, levantou a bandeira da verdade e da ortodoxia. Isto pode ser comparado, inclusive,
pelas Sagradas Escrituras, que revelam muitas ocasiões em que Deus faz ressurgir o bem a partir de um punhado de bons. Com efeito, é conhecido o nome misterioso dado por Isaías ao seu primeiro filho, a bem dizer, um nome de caráter profético, Sear-Jazub, conforme Isaías 7:3, que significa um resto voltará. Seria como se Deus tivesse o plano de conduzir a humanidade para um determinado rumo. Esta, porém, prevarica, e ele traça um novo plano, escolhendo os poucos fiéis que restaram para seus instrumentos e fazendo surgir algo ainda maior e melhor. Se analisarmos a história sagrada, vemos que depois da queda de Adão e sua consequente expulsão do paraíso, sucederam-se pecados tais entre os homens que foi preciso um castigo divino para destruir tudo, o dilúvio. Deus, todavia, separa um resto, Noé e sua família, e ao concluir com ele uma aliança, a terra é novamente povoada. A prevaricação dos homens na construção da Torre de Babel foi como que um segundo pecado original. Daí sobreveio outro castigo divino, a dispersão dos povos e a confusão das línguas. Deus mais uma vez chama um justo Abraão para ser o pai de um povo que escolhe para si e firma com ele nova aliança, iniciando uma era patriarcal entre seus eleitos. Tais episódios conferem uma singular beleza à história. E o processo recomeça com uma maravilha superior, a promessa de que deste povo nascerá o Messias, de uma virgem que conceberá e dará à luz o Filho de Deus, conforme Isaías 7,14. Não obstante, o povo eleito e amado pelo Altíssimo viola muitas e muitas vezes a aliança, revolta-se contra seu Criador e vai se afundando numa decadência contínua, até a plenitude dos tempos, conforme Gálatas 4,4. Quando se dá o nascimento do Messias, sim, do Messias, que foi entregue para ser morto por seu próprio povo em morte de cruz, conforme Filipenses 2,8. Outra vez o plano divino parece não se realizar, pois Deus aplica a sua justiça e dispersa o povo hebraico, mas serve-se de um resto de fiéis deste Israel amado para fundar a sua igreja, que espalha o bom odor do evangelho por toda a face da terra. E se estabelece uma nova vitória divina. No entanto, com a decadência da Idade Média, os bons foram se enfraquecendo apesar de algumas tentativas de soerguimento, e chegamos aos nossos dias atuais numa aparente derrota do bem. O melhor vinho vem no fim. Assim, se Deus operou coisas tão extraordinárias no passado, é certo que ele as fará em tempos futuros e até maiores. E dando uma interpretação de caráter sobrenatural a toda esta perspectiva histórica, podemos afirmar que depois de muito derrotado e muito esmagado o bem, ressurgirá com novo vigor. Alguém poderia objetar, perguntando: como se prova que o reino de Maria é irreversível? Com a lógica da fé. Respondemos que o mal tem que chegar ao seu paroxismo, como o filho pródigo no Evangelho, ao comer das bolotas dos porcos, conforme Lucas 15, 11 e 20, para cair em si e retornar à casa do Pai a verdade da fé. O mesmo Evangelho nos ensina ainda que se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Se morrer, produz muito fruto, conforme João 12, 24. Há, por conseguinte, um misterioso dinamismo da divina providência, pela qual é preciso que o fruto apodreça e morra para que a semente se liberte. Analogamente, é necessário que o ciclo de decadência do mundo moderno chegue ao seu fim e se destrua a si mesmo, como a doença que desaparece ao levar o doente à morte. Ademais, foi Maria Santíssima quem, nas bodas de Caná, obteve de Nosso Senhor o milagre da transformação da água em vinho. E se é verdade que o mestre Sala disse para o noivo que ele havia deixado o melhor vinho para o final, conforme João 2, 9 e 10, bem, podemos exclamar, cheios de encanto e gratidão para com Nosso Senhor: vós deixastes as vossas melhores graças e dons, vós deixastes os vossos maiores favores para o fim da história do mundo? As bodas de Caná, primeiro nos sinais feitos por Jesus a rogos de sua mãe, são a mais clara prefigura do seu reino, o reino de Maria. Nele surgirá qual vinho novo uma sociedade admiravelmente superior a tudo o que possamos imaginar.
Para utilizar uma bela metáfora do Dr. Plínio, será como um lírio nascido no lodo, durante a noite sob tempestade. Também há rogos daquela que é a rainha do céu e da terra. O livro, então, por fim, Meu Imaculado Coração Triunfará, escrito por João Esquidomnamiglio Cladias, publicado pela editora Lumen Sapien em 2017, é uma obra que se concentra nas aparições de Nossa Senhora em Fátima, Portugal, em 1917 e no significado profético de suas mensagens. O autor, fundador da Sociedade Clerical de Vida Apostólica Virgo Flos Carmeli e da Associação Internacional de Fiéis Virgem Regina Virginum, é conhecido por suas obras de cunho teológico, espiritual e mariano. Seu livro começa situando o leitor no contexto histórico e espiritual no início do século XX, destacando a Primeira Guerra Mundial e a crise moral e religiosa da época. Esse cenário serve de pano de fundo para as aparições de Nossa Senhora aos seus 3 pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta. O autor escreve detalhadamente cada uma das 6 aparições de Nossa Senhora em Fátima, ocorridas entre maio e outubro de 1917. Ele explora os diálogos entre a Virgem Maria e os pastorinhos, bem como as mensagens transmitidas, incluindo o segredo de Fátima, dividido em 3 partes. O livro dedica uma parte significativa à análise do segredo de Fátima, que inclui a visão do inferno e a urgência da conversão, a devoção ao Imaculado Coração de Maria como meio de salvação para as almas, a previsão dos eventos futuros, como a Segunda Guerra Mundial e a perseguição à Igreja, especialmente sob regimes totalitários. O triunfo do Imaculado Coração. O título do livro reflete uma das maiores promessas centrais de Nossa Senhora, que por fim meu Imaculado Coração triunfará. O autor explora o significado dessa promessa, relacionando-a com a vitória final do bem sobre o mal, a conversão dos pecadores e a restauração da paz no mundo. A devoção ao Imaculado Coração de Maria enfatiza a importância da devoção, destacando práticas como a oração do Rosário, a consagração ao Imaculado Coração e a reparação pelos pecados cometidos contra Deus. Aborda também uma espiritualidade muito mais mariana, mostrando como as aparições de Fátima reforçam o papel central de Maria na história da salvação e na vida da Igreja. O autor também oferece reflexões teológicas profundas sobre a mensagem de Fátima, relacionando-as com a doutrina católica e a vida espiritual dos fiéis. Ele também discute o impacto pastoral das aparições, tanto no século XX quanto nos nossos dias atuais. Testemunhos e milagres. O livro também encontra-se com testemunhos e milagres associados às aparições de Nossa Senhora de Fátima, reforçando a autenticidade e a importância espiritual desses eventos. E conclui-se com um apelo à conversão e à vivência das mensagens de Nossa Senhora de Fátima, incentivando os leitores a abraçarem a devoção ao Imaculado Coração de Maria e a se comprometerem com a oração e a penitência. Então, é muito importante que esse livro, Por fim, Meu Coração Triunfará, é uma obra que busca ajudar e aprofundar e compreender essas mensagens de Nossa Senhora e suas implicações para a vida espiritual de todos os cristãos, destacando a centralidade de Maria no plano de salvação de Deus, a salvação de Deus e a promessa de seu triunfo final sobre o mal. A Era de Ouro versus a Era da Paz. Donald Trump, como presidente dos Estados Unidos, e sua afirmação, logo no seu discurso de posse, de que uma era de ouro começou. No entanto, o foco principal do diálogo aqui é a Era da Paz, prometida por Nossa Senhora, pelos papas e pelas escrituras. Essa era é contrastada com essa ideia de uma era de ouro secular, que pode ser ilusória e temporária. A Era da Paz é descrita como um período de reconciliação espiritual e mundial que só virá após grandes provações e castigos. Enquanto essa Era de Ouro do Trump é vista como uma tentativa humana de criar prosperidade e estabilidade. A verdadeira paz só virá quando a humanidade se voltar para Deus. Trump é retratado como uma figura polarizadora,
que toma medidas ousadas, como perdoar ativistas pró-vida, retirar financiamento de organizações globais como a Organização Mundial da Saúde e desafiar a agenda globalista. Ele é visto tanto como um potencial defensor de valores cristãos, quanto como um líder que pode estar sendo manipulado por forças maiores. Há uma preocupação com a agenda globalista e como ela está sendo combatida ou cooptada por Trump. A discussão sobre a infraestrutura da inteligência artificial e os 500 bilhões investidos em tecnologia levanta questões sobre o futuro da humanidade e a possibilidade de um controle centralizado e desumanizador. O texto também aqui enfatiza uma crise espiritual que o mundo enfrenta, com a perda de valores cristãos, a promoção do aborto, da ideologia do gênero e da cultura woke. A Igreja Católica é chamada a se levantar contra essas tendências, mas também há uma crítica ao Papa Francisco e à sua aparente colaboração com a agenda globalista. A perseguição aos cristãos é um tema recorrente, com exemplos de como os fiéis estão sendo marginalizados e até criminalizados por defenderem a vida e a família tradicional. O texto, então, que nós estamos lendo, fala das profecias dos castigos, incluindo as de Nossa Senhora de Fátima e as mensagens de Jesus a Santa Faustina Kowalska, que alertam sobre a necessidade do arrependimento e conversão antes que a verdadeira paz possa ser alcançada. Os castigos são vistos como inevitáveis, uma vez que a humanidade continua a se afastar de Deus. Esses castigos incluem guerras, colapsos econômicos, fome e pestes que servirão para purificar o mundo e prepará-lo para a era da paz. A discussão sobre a inteligência artificial e o investimento massivo em infraestrutura tecnológica levanta preocupações sobre o surgimento de um sistema global de controle, que poderia ser a base para o anticristo. A inteligência artificial é vista como uma ferramenta poderosa que pode ser usada para manipular e controlar as massas, especialmente quando combinada com moedas digitais e identificação digital. Também há uma crítica sobre a separação moderna entre igreja e Estado, argumentando que a igreja deve ter um papel ativo em informar e guiar as políticas governamentais, especialmente em questões morais e éticas. A ideia de que a política pode ser separada plenamente da religião é vista como uma ilusão perigosa que leva ao secularismo e ao declínio moral da sociedade. Apesar de todas as turbulências e desafios, nós temos uma mensagem de esperança. A Era da Paz é descrita como um tempo em que o mundo inteiro reconhecerá Jesus Cristo como Senhor e a justiça e a paz verdadeiras serão estabelecidas. Essa era só virá após um grande período de grande tribulação, mas será um tempo de glória e triunfo para os fiéis. Há um apelo, então, poderoso à conversão e à confiança na misericórdia divina. A humanidade só encontrará paz quando se voltar para Deus com humildade e arrependimento. A mensagem de Jesus a Santa Faustina é citada como um lembrete de que a verdadeira paz só pode vir dela, de Jesus, do próprio Jesus. O texto é uma reflexão profunda e multifacetada sobre o estado do mundo, a política global, ainda mais agora que o Trump está amiguinho, do presidente da Rússia. Lembrando aí o que Nossa Senhora disse sobre a Rússia espalhar os seus erros para o mundo inteiro. E há essa crise espiritual. Porém, as esperanças são ainda visíveis das promessas de Nossa Senhora, de que apesar de tudo isso que nós estamos vendo, já são faces, de um tempo de flagelo e de castigos. E as esperanças são possíveis, são visíveis pelos sinais que estamos observando. Todos esses combinam a análise política, teológica e profecia, oferecendo uma visão católica tradicional sobre os desafios atuais e a promessa de uma era futura de paz e justiça, apesar de tudo isso. A mensagem central é clara, que a verdadeira paz só virá quando a humanidade se voltar para Deus, reconhecendo sua soberania e misericórdia. Queremos falar, então, de uma discussão entre estudiosos que falam temas profundos relacionados ao fim dos tempos, a era da paz prometida e o papel dos cristãos nesse contexto. Há uma reflexão sobre a ideia de que estamos vivendo no fim dos tempos, entre aspas, mas não no fim do mundo. Em vez disso, o que está por vir é uma era de paz.
um período de restauração e harmonia que precede o retorno definitivo de Cristo. Essa era de paz é descrita como uma promessa divina, mencionada tanto nas Escrituras quanto nas aparições de Nossa Senhora em Fátima. A ideia central é que após um período de tribulação e castigos haverá um tempo de paz e justiça, onde a vontade de Deus será feita na terra como é no céu. A promessa de Fátima é um ponto central no texto. Nossa Senhora teria prometido um período de paz ao mundo, que será concedido após um período de grande provação. Essa promessa é corroborada por passagens bíblicas, especialmente no livro de Isaías e no Apocalipse, que falam sobre um tempo em que o lobo habitará com o cordeiro e a justiça e paz reinarão. Essa era da paz não é o fim do mundo, mas um período de restauração antes da segunda vinda de Cristo e da última vinda. O papel dos cristãos na aceleração da era da paz. Enfatizam os estudiosos que os cristãos têm um papel crucial nesse processo. Eles não são meros espectadores, mas participantes ativos na realização dessa era da paz. Deus chama os fiéis para colaborar com Ele, com Nossa Senhora, na construção desse reino. A mensagem é clara: aqueles que estão cientes dessas profecias e que respondem ao chamado divino são escolhidos para ajudar a trazer essa era da paz. Eles abordam também a ideia dos castigos que estão por vir, que são necessários para preparar o terreno para a era da paz. Esses castigos, embora difíceis, servirão para purificar o mundo e remover os obstáculos que impedem o triunfo do reino de Deus. A mensagem é de esperança, mesmo em meio a grandes tribulações. Os fiéis devem confiar que Deus está trabalhando para trazer um tempo de paz e justiça. Os estudiosos recorrem aos ensinamentos dos primeiros padres da Igreja para sustentar suas interpretações. Eles citam figuras como Santo Agostinho e São Justino Marte, que falaram sobre um período de 1000 anos de paz, onde Cristo reinará com seus santos. Essa visão não é uma heresia, mas uma interpretação séria e fundamentada nas Escrituras e na tradição da Igreja. Eles também alertam contra interpretações errôneas, como o milenarismo, que distorcem a ideia de um reino terreno de Cristo, conforme já foi dito no primeiro vídeo dessa série. A Era da Paz não é apenas um período de tranquilidade externa, mas um tempo de santidade, de união com a vontade divina. Eles destacam que a santidade será uma característica principal dessa era, onde os fiéis viverão em harmonia com a vontade de Deus, assim como os santos no céu vivem. Essa santidade já está disponível para aqueles que se entregam completamente a Jesus e confiam em sua vontade através do Livro do Céu da serva de Deus, Luísa Picarreta. Eles mencionam também, os estudiosos, a profecia do grande monarca católico, uma figura que surgirá para restaurar a ordem e a justiça no mundo. Embora essa profecia não seja o foco principal do estudo, esses estudiosos reconhecem sua importância e a ligam ao período de paz que virá após os castigos. Eles também mencionam a possibilidade de um Papa Santo que trabalhará em conjunto com esse grande monarca para trazer a restauração. Por fim, esses estudiosos lembram que, embora a Era da Paz seja algo maravilhoso, a verdadeira esperança dos cristãos está no céu. A Era da Paz é um prelúdio para a eternidade, não deve ser confundida com o céu em si. Os fiéis são encorajados a manter seus olhos fixos no céu, enquanto trabalham para trazer o reino de Deus à terra. Eles fazem, então, uma exploração profunda e inspiradora das profecias bíblicas, das promessas de Nossa Senhora e do papel dos cristãos na preparação para a Era da Paz, que combina ensinamentos das Escrituras, dos padres da Igreja e de revelações privadas para oferecer uma visão abrangente e esperançosa do futuro. A mensagem central é clara: os fiéis são chamados a participarem ativamente na realização do reino de Deus, confiando na promessa de que após as tribulações virá um tempo de paz e justiça. Há também um estudo que nós trazemos aqui, que se começa a reflexão sobre a Quinta-feira Santa e a Paixão de Cristo. Mais rapidamente, expande para uma discussão sobre a paixão da Igreja, um período de sofrimento e purificação que antecede uma nova era da paz. A analogia das dores de parto é central, simbolizando o processo doloroso que precede um renascimento glorioso. Esse renascimento não é apenas individual, mas coletivo, envolvendo a Igreja e toda a criação.
A exposição deles também aborda a ideia de uma linha de tempo escatológica baseada no livro do Apocalipse e dos ensinamentos dos padres da Igreja. Essa linha do tempo inclui eventos como o aumento do pecado, a revelação do anticristo, a perseguição dos cristãos e, finalmente, a vitória de Cristo e o estabelecimento de um período de paz. A metáfora das dores de parto é usada para descrever o sofrimento que a Igreja e o mundo enfrentam antes da chegada de uma nova era. Assim como uma mulher experimenta contrações intensas antes do nascimento de um filho, a humanidade passa por crises, guerras, terremotos, fomes e pragas, que são sinais de um processo de transformação. Essas dores não são aleatórias, mas fazem parte de um plano divino de purificação que culminará em um renascimento espiritual e físico. A Era da Paz, então, é descrita como um tempo de restauração desse período, onde a vontade de Deus será feita na terra como no céu. Esse período não é uma utopia humana, mas um dom divino, onde a criação será renovada e a humanidade viverá em harmonia com Deus. A natureza será transformada, os corpos humanos serão curados e o pecado perderá seu poder. Essa era é comparada ao jardim do Éden, mas com uma diferença crucial. A união entre a vontade humana e a divina será mais profunda e duradoura através do dom da divina vontade, ditado à serva de Deus Luísa Picarreta nos seus escritos. O texto, então, dos estudiosos faz uma distinção importante entre a Era da Paz e a heresia do milenarismo, que prega um reino físico de Cristo na Terra por 1000 anos. A Era da Paz, conforme descrita, não é esse reinado físico, mas é espiritual, onde Cristo reinará nos corações dos fiéis. Essa distinção é crucial para evitar interpretações errôneas e manter a ortodoxia da fé católica. Essa exposição recorre a visões de místicos como a Luísa Picarreta e São Maximiliano Kolbe para ilustrar a beleza da Era da Paz. Esses místicos descrevem um mundo onde a criação será restaurada, os corpos humanos serão renovados e a vontade de Deus será plenamente realizada. Essas visões não são meras fantasias, mas estão alinhadas com os ensinamentos da Igreja e as promessas das Escrituras de que a Igreja se tornará uma noiva imaculada à espera do seu noivo no fim dos tempos. Mas antes disso, passará por esse período de grande triunfo da Igreja. Oração e a esperança. Há um chamado à oração e à esperança que Jesus nos ensinou a dizer e a rezar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Essa oração não é apenas um desejo, mas é uma certeza, é um plano de Deus restaurado, que vai ser cumprido. A Era da Paz virá. É um convite para vivermos em antecipação essa realidade, carregando nossas cruzes com fé e oferecendo nossos sofrimentos como parte do plano divino. Nós temos então aí um convite para olharmos além das dores e tribulações do presente, enxergando a promessa de um futuro glorioso. A Era da Paz não é um sonho distante, mas uma realidade que já está em processo de realização. Como cristãos, somos chamados a viver na esperança, sabendo que o sofrimento atual é parte de um plano maior que culminará na vitória de Cristo e na restauração de toda a criação. A exposição desses estudos destaca de uma forma atraente e respeitosa os conceitos centrais, que giram em torno desse processo da iluminação da consciência ou o grande aviso e os sinais proféticos que antecedem eventos significativos para a humanidade. Vamos falar agora do grande aviso e a iluminação, que é a iluminação da consciência. Uma das promessas também, referentes a esse período ou antes dele, é a contagem regressiva para o reino. A ideia dessa contagem regressiva acontecer um grande aviso ou chamada iluminação das consciências. Esse evento é descrito como uma experiência global em que cada pessoa terá um momento de clareza espiritual, como um julgamento em miniatura, onde todos verão suas vidas diante de Deus. Esse aviso é visto como um chamado à conversão antes de um período de purificação mundial. A origem dessa ideia remonta às aparições de Nossa Senhora em Garabandal, na Espanha, onde 4 meninas receberam mensagens sobre esses eventos futuros. Os sinais proféticos deste contexto. As mensagens de Garabandal, que ocorreram entre 1961 e 1965, previram uma série de sinais que antecederiam esse aviso. Entre eles destacam-se o Sínodo,
As meninas mencionaram que um sínodo ocorreria antes do aviso. Curiosamente, o termo sínodo não era comum na época delas, o que reforça a autenticidade das profecias. E também o retorno do comunismo. As meninas previram que o comunismo retornaria, mas de uma forma diferente, o que se alinha com movimentos modernos como o Grande Reset do Fórum Econômico Mundial, que promove uma agenda globalista, democrática, sob um disfarce de preocupações ambientais e de saúde. A perseguição religiosa. Foi previsto também que a prática da fé se tornaria difícil, como a missa sendo celebrada em segredo. Isso ecoa a crescente perseguição religiosa em várias partes do mundo. O aumento da apostasia e a crise na igreja também aborda uma crise interna na Igreja Católica com referência a uma grande apostasia. O sínodo sobre a sinodalidade é visto como um momento crítico, onde ensinamentos tradicionais podem ser contestados ou abandonados. Esta apostasia é interpretada como um sinal dos tempos, alinhado com as profecias bíblicas e as mensagens de videntes modernos. A quarta revolução industrial é mencionada como um movimento que busca transformar a humanidade, quase divinizando o ser humano através da tecnologia. Isso é visto como um prelúdio para a ascensão do anticristo, que promoverá soluções fáceis para os problemas do mundo, mas trará engano e destruição. Também se alerta para um momento de aumento nos conflitos globais, como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e desastres naturais sem precedentes. Esses eventos são vistos como parte das dores de parto, que antecedem um novo tempo de paz, mas que também servem como chamados à conversão e ao arrependimento. Diante desses sinais, a mensagem central é de preparação espiritual. A oração, o jejum, a penitência e a frequência aos sacramentos são enfatizados como meios essenciais para enfrentar os tempos difíceis que se aproximam. A devoção à Divina Misericórdia e a Nossa Senhora são vistas como armas poderosas para navegar pela tempestade que se avizinha. E também o conhecimento do livro do céu da serva de Deus, Luísa Picarreta, e o dom da Divina Vontade. São os preparativos mais importantes e o chamado principal do reino de Deus na Terra. Apesar dos alertas sombrios, tudo se transmite aí uma mensagem de plena esperança. O grande aviso é visto como um ato de misericórdia divina, uma chance para a humanidade se converter antes desses eventos finais. A promessa de um tempo de paz após a purificação é um lembrete de que no final, Nossa Senhora, com seu coração, triunfará. Temos aí um chamado urgente também à vigilância e à conversão, que une todas essas profecias antigas e modernas, sinais atuais e alertas espirituais, convidando a todos a se prepararem para um momento decisivo na história da humanidade. A mensagem é clara: embora os tempos sejam desafiadores, a misericórdia de Deus está sempre presente. E aqueles que se mantiverem fiéis serão guiados através da tempestade para um novo amanhecer de paz e de luz. Vamos falar sobre um tema também descrito pelo doutor, na verdade, Mark Miravalle, um teólogo e professor de teologia e mariologia e nos Estados Unidos. Ele fala bastante sobre as mensagens das aparições marianas. Vamos ler o que ele vai nos falar e nos ajudar nesse entendimento das principais mensagens de Nossa Senhora. Ele fala bastante sobre os segredos de Nossa Senhora de Fátima, em seu livro, sobre a visão do inferno, a devoção ao seu coração imaculado e as profecias sobre os eventos futuros, como a Segunda Guerra Mundial e a ameaça do comunismo. As aparições de Fátima são detalhadas nas 6 aparições aos 3 pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta, e as mensagens específicas que ela transmitiu, incluindo a necessidade de oração, penitência e conversão. O autor Dr. Mark Miravalle, teólogo e mariologista, ele analisa os 3 segredos revelados pela Virgem Maria com ênfase no terceiro segredo, que foi mantido em sigilo por muitos anos e posteriormente revelado pelo Vaticano. Além de Fátima, o livro também menciona outras aparições marianas, como as de La Salette, de Nossa Senhora de Lourdes e Guadalupe, mostrando como elas também se conectam com as mensagens de Fátima. O Dr. Miravalle enfatiza a importância da devoção ao coração imaculado de Maria como um caminho para a paz mundial e a salvação das almas.
Ele explora o aspecto profético das mensagens de Fátima, relacionando-as com os eventos históricos e futuros, e discute o papel de Maria no plano divino para esse fim dos tempos. Ele faz uma abordagem teológica sólida baseada na doutrina católica para interpretar as mensagens de Fátima e outras aparições marianas. Discute a relação entre essas aparições marianas e a Escritura, mostrando como as mensagens de Maria estão em plena harmonia com a revelação bíblica. Ele explora aspectos históricos e teológicos nas aparições, mas também oferece orientações práticas para todos sobre como viver essas mensagens de Fátima em suas vidas diárias através da oração, do sacrifício e da devoção ao coração imaculado de Maria. Ele argumenta que as mensagens de Fátima são as mais relevantes do que nunca para esse mundo moderno, especialmente diante dos desafios espirituais e morais que a humanidade está enfrentando. Ele incentiva todos a se voltarem para Nossa Senhora como uma intercessora poderosa e uma guia para a santidade. Essa obra de Mark Miravalle é profunda e inspiradora, que convida todos a mergulharem nas riquezas espirituais das aparições marianas, especialmente as de Fátima. E há uma compreensão ali clara e católica das mensagens de Maria, destacando sua importância para a Igreja e para o mundo. É uma leitura valiosa para aqueles que desejam aprofundar sua devoção a Nossa Senhora e compreender o seu papel central, no seu triunfo do Imaculado Coração dela, no plano divino para a humanidade. A profecia sobre a Segunda Guerra Mundial. Nossa Senhora alertou que se a humanidade não se convertesse, uma guerra ainda pior do que a Primeira Guerra Mundial ocorreria. Isso foi interpretado como uma profecia sobre a Segunda Guerra Mundial em 1939 a 1945. A Virgem Maria também mencionou que a Rússia espalharia seus erros pelo mundo, o que foi associado à ascensão do comunismo e sua influência global no século XX. Um dos pontos centrais das mensagens de Fátima é o aviso sobre a Rússia e a necessidade de sua conversão. Nossa Senhora pediu a consagração da Rússia ao seu coração imaculado, para evitar que o país espalhasse seus erros como o ateísmo, o comunismo e a perseguição religiosa pelo mundo. O livro discute como a Rússia, no século XX, cumpriu parcialmente essa profecia ao promover o comunismo e a opressão religiosa em várias nações. As mensagens de Fátima previram uma grande perseguição à Igreja Católica e aos cristãos em geral. Isso inclui a perseguição religiosa em países comunistas, mas também se estende a outras formas de opressão espiritual e moral no mundo moderno. O livro sugere que essa perseguição continuará em diferentes formas, especialmente em sociedades onde a fé é marginalizada ou atacada. O movimento woke e toda essa campanha progressista está claramente também sendo disseminada em todo o mundo, fazendo com que muitas pessoas rejeitem até mesmo a palavra de Deus, a Bíblia, vendo ela como um livro que já está desatualizado. O terceiro segredo de Fátima, revelado publicamente pelo Vaticano em 2000, descreve uma visão de um bispo vestido de branco, interpretado como sendo o Papa, que sofre junto com outros religiosos e fiéis em meio a uma cidade em ruínas. Isso foi interpretado como uma profecia sobre a perseguição à Igreja no século XX e além, ataques ao Papa, como o atentado contra o São João Paulo II em 1981, que ele atribuiu à intercessão de Nossa Senhora de Fátima sua cura. Crises espirituais e morais que afetariam a Igreja e o mundo. Ameaças de castigos e a necessidade de conversão. Nossa Senhora alertou que se a humanidade não se convertesse e não reparasse seus pecados, castigos terríveis cairiam sobre o mundo, incluindo guerras, fomes, perseguição à igreja e destruições de nações. Esses castigos não são inevitáveis, mas dependem da resposta da humanidade aos apelos de Nossa Senhora pela oração, penitência e conversão. Apesar das profecias sombrias, as mensagens de Fátima também trazem uma promessa de esperança, que é o seu triunfo do coração. Isso significa que no final o coração imaculado de Maria triunfará, trazendo um período de paz para o mundo. Seu livro sugere, o livro do Mark Miravalle, que esse triunfo está ligado à conversão da Rússia e à propagação da devoção imaculada do coração de Maria em todo o mundo. Mas nós sabemos que é a era da paz, Eventos escatológicos, embora o livro não se concentre exclusivamente no fim dos tempos, ele faz conexões entre as mensagens de Fátima e a escatologia católica. Isso inclui a luta final entre o bem e o mal, o papel de Maria como intercessora e guia nestes tempos difíceis, a necessidade de vigilância e preparação espiritual para os eventos futuros.
A consagração da Rússia e do mundo ao coração imaculado de Maria é um passo crucial para evitar as catástrofes e alcançar a paz. Há uma discussão como essa consagração foi parcialmente realizada ao longo do século, mas ainda precisa ser plenamente aceita e vivida. Ouve-se falar que o Papa Francisco realizou essa consagração da Rússia e do mundo inteiro ao coração imaculado de Maria. Os eventos futuros citados neste livro são profundamente ligados às mensagens de Fátima e à necessidade de conversão, oração e devoção ao coração imaculado de Maria. Esse estudo enfatiza que, embora haja previsões de sofrimentos e desafios, a esperança no triunfo final de Maria e na misericórdia de Deus permanece central. O autor convida os leitores a se preparar espiritualmente para esses eventos, vivendo uma vida de fé e devoção mariana. Então, neste nosso vídeo, pegamos vários estudiosos das aparições de Maria, teólogos, pessoas bem renomadas e conhecidas, estamos vendo o paradoxo ali, de analogia entre todos eles, do mesmo, como eles dizem a mesma coisa praticamente, como tudo está bem alinhado e tudo bem esclarecido e bem unido conforme a doutrina católica, bem alinhado e colaborando com a doutrina católica e todas as profecias bíblicas. Por isso nós estamos trazendo esses elementos que vêm nos trazer muita certeza desse período da Era da Paz ser algo verdadeiro e claro que nós podemos esperar plenamente. Vamos ver agora o Stephen K. Ryan, que ele aborda os 1000 anos de reinado de Cristo, mencionados em Apocalipse 20, de maneira alinhada com a interpretação tradicional católica, que evita uma leitura literal ou fundamentalista desse período. Então vamos ver o que ele vai dizer sobre o Apocalipse 20, que é o reinado dos 1000 anos de Cristo. Ele critica o milenarismo. Ryan, o Stephen, ele é estudioso também, dessa perspectiva das revelações dos últimos tempos. Ele é Stephen K. Ryan. Ele critica o milenarismo, rejeita as interpretações literais dos 1000 anos que sugerem um reinado físico e terreno de Cristo no futuro. Essa visão, conhecida como milenarismo, foi considerada problemática pela Igreja Católica ao longo da história, especialmente porque pode levar a especulações infundadas sobre o fim dos tempos. Foco no sentido espiritual. O autor enfatiza que os 1000 anos devem ser entendidos simbolicamente, representando um período de tempo indeterminado e não uma era literal de 1000 anos. Então é o que ele diz, tá? O reinado espiritual de Cristo. Ryan explica que os 1000 anos simbolizam um reinado espiritual de Cristo através da igreja, Aqui ele não está dizendo que vai ser no período final dos tempos. Ele acredita que já começou na ressurreição e continua até o fim dos tempos. Ele diz que esse reinado é marcado pela vitória de Cristo sobre o pecado e a morte e pela presença de Cristo na vida dos fiéis e na liturgia da igreja. Mas só que nós sabemos que tem mais coisas aí dizendo que é um período que ainda virá. Então ele é um dos estudiosos que ainda não tem acesso ou que não buscou saber sobre esse período pós a vinda do anticristo, Ele fala que esse reinado de Cristo já está acontecendo desde que Jesus ressuscitou. Tá? Vários padres vivem isso, a maioria dos padres seguem essa forma de visão, tá bom? Mas é bom a gente trazer aqui como é visto pela igreja por vários padres, mas também como é colocado na profecia, nas escrituras, que realmente é confirmado que um tempo especial vai acontecer, tá bom? Aí ele fala que a primeira ressurreição, o autor interpreta do Apocalipse 25, 6, como a ressurreição espiritual dos cristãos que morrem em Cristo e participam da vida eterna. Ele não se refere a uma ressurreição corporal no juízo final, mas à união dos santos com Cristo no céu. A igreja militante e triunfante. Ele destaca que os 1000 anos também podem ser entendidos como um tempo de uma igreja militante na terra. Os cristãos que ainda lutam contra o pecado e o mal, e da igreja triunfante no céu, os santos que já estão com Cristo. Juntas elas formam o corpo místico de Cristo que já reina espiritualmente. O papel dos mártires. O autor enfatiza que os mártires mencionados em Apocalipse 24 são aqueles que testemunharam Cristo com suas vidas e agora reinam com ele no céu. Eles são exemplos de como o reinado de Cristo já está presente na vida dos fiéis. Então ele nega que vai existir algo, como uma era da paz no fim dos tempos, após. Ele é um estudioso do Apocalipse, mas ele não aceita essa interpretação de que vai haver aí um momento específico em que a noiva, a igreja, vai ser
purificada, que vai acontecer um período de paz e tal, e o reino da divina vontade, tá? Então a gente tem que ter paciência e trazer esses elementos desses estudiosos, porque muitos padres seguem essa linha de interpretação das escrituras, tá bom? A gente não pode, né, sair do que a igreja está interpretando. Então a gente tem que ver todos os parâmetros do que nós temos de discussão sobre esse tema. E eu trouxe esse material para você também compreender que há pessoas que na igreja não estão esperando essa era da paz e que elas, né, passam batido, não ficam interessados em estudar isso, tá? E veem o Apocalipse como algo só espiritual, né? A conexão com a escatologia católica. O já e o ainda não. Ryan utiliza a noção escatológica católica de que o reino de Deus já está aqui na Terra presente. Não está. Jesus fala que não está. Né? Está, mas não está, né? Porque ele não vem ostensivamente, mas ainda não está em plenitude. Tá vendo? Então ele concorda que a plenitude não aconteceu e vai acontecer a plenitude, tá? Os 1000 anos representam essa tensão entre a vitória já conquistada por Cristo e a consumação final no fim dos tempos. Preparação para o juízo final. Então, ele já acha que só vai existir juízo final, não vai ter um período na Terra especial. Ele não acredita nisso, mas é bom trazer esses elementos que vários autores católicos, teólogos, estudiosos e padres estão nessa linha, né? E a maioria, vamos ver assim, a maioria dos padres do clero pensa dessa forma, a maioria ignora essa realidade de haver um período especial na Terra, tá bom? Vamos lá. Ryan utiliza a noção escatológica católica de que o reino de Deus já está presente, mas ainda não em plenitude, que os 1000 anos representam essa tensão entre a vitória já conquistada por Cristo e a consumação final do fim dos tempos. Preparação para o juízo final. Ele explica que o período dos 1000 anos é um tempo de preparação para o juízo final. Então, ele está falando que alguma coisa vai acontecer nesse momento, quando Cristo voltará em glória para estabelecer definitivamente seu reino. Contra especulações sobre o fim do mundo, Ryan critica as interpretações que tentam prever datas ou eventos específicos relacionados a esses 1000 anos. Então, ele não aceita. Ele reforça que o Apocalipse não é um livro de previsão, mas uma mensagem de esperança e encorajamento para os cristãos. Então, vários católicos pensam assim, tá? ênfase na vida espiritual. O autor incentiva os leitores a focarem na vida espiritual e na fidelidade a Cristo em vez de se preocuparem com especulações sobre o futuro. Eu concordo, eu acho que é real, é verdade mesmo. Tem essa realidade, mas a gente tem que focar no nosso dia a dia, na vida que nós hoje estamos vivendo. É isso que Jesus fala muito pra gente. E aqui nós também focamos muito em já viver a divina vontade, já viver a santidade hoje, porque eu não sei se vou estar viva amanhã. Eu não sei se eu vou ver essa era da paz, então eu não fico especulando sobre esse momento. Eu fico confiando que existirá, mas eu não dependo disso para eu viver hoje a minha santidade hoje da divina vontade que eu já estou buscando. Entendeu? É assim que eu também penso, eu concordo com ele nessa questão, de que eu não posso esperar, vou aqui ficar esperando, quem sabe um dia eu vou ler o livro do céu vai ser revelado ainda, a Luísa vai ser, né, quando a Luísa for beatificada, canonizada, é aí que vai começar, aí que eu vou ler o livro do céu, então eu tenho que esperar, não sei se eu vou estar viva até lá, então eu preciso já estar vivendo a minha vida espiritual com Cristo e vivendo essa santidade agora, não vou ficar esperando, então eu entendo essa forma de ver e eu aproveito também essa forma de ver, porque eu vejo Deus em tudo. Vejo que Deus ele está em todo local, em todas as pessoas, inspirando de uma forma que uma, inspirando de outra forma a outra, e tudo a gente tem que juntar. Tem que pegar um pouquinho de bom de cada cantinho e a gente vai dar conta de fazer tudo que Jesus está pedindo, tá bom? Não ficar só numa interpretação fixa, porque Deus está em todo lugar. E ele vai utilizando das mentes para poder trazer mensagens constantes para nós. Então eu acredito assim que essas pessoas que não acreditam claramente em profecias de revelações particulares e aparições marianas, elas têm todo o direito de não acreditarem, mas elas não deixam de receber a ação do Espírito Santo em alguma coisa que elas estão trazendo para nós. E o que essas pessoas fazem? Viva agora, o hoje, não fica esperando aí que uma coisa aconteça. Viva agora com Jesus Cristo. Tá certíssimo. Então a gente vai e ouve essa inspiração divina que foi dada a essas pessoas. E aí não vamos jogar fora a inspiração divina que Deus traz através dos nossos videntes, nossas aparições marianas e os nossos místicos católicos. Então, a gente tem que estar aberto, ser pessoa simples e aberta à fé que está na igreja, através das nossas autoridades religiosas e estudiosas da nossa igreja. Não devemos, de forma alguma, evitar ninguém. Todos
toda a nossa igreja, ela traz elementos para a nossa vida. E nós temos que aproveitar tudo, todos os estudos que são feitos, porque o Espírito Santo está nas pessoas. E alguma mensagem boa eles estão trazendo. Vamos ouvir, tá bom? Nós não vivemos de rejeitar nada, mas sim de ver o que é bom, como São Paulo diz, né? Veja tudo e veja o que é bom, né? Aceita tudo e veja o que é bom. Tira o que é bom. É isso que nós seguimos, São Paulo Apóstolo, né? Mensagens de esperança. O Ryan conclui que os 1000 anos são uma mensagem de esperança para os cristãos, lembrando-nos que de Cristo já reina e que sua vitória final sobre o mal já está garantida. Amém. Ele encoraja todos nós a vivermos a fidelidade em Cristo, participando ativamente do seu reinado espiritual através da oração, dos sacramentos e da vida em comunidade. Isso é verdade, gente. Já temos que viver isso, não ficar esperando por uma coisa que virá, porque a gente não sabe se vai estar vivo amanhã, né? Em resumo, o Stephen, né, Ryan, aborda os 1000 anos de reinado de Cristo de maneira simbólica e espiritual, rejeitando as interpretações literais ou especulativas. Ele enfatiza que esse período representa o reinado espiritual de Cristo através da Igreja, a vitória dos mártires e a esperança da consumação final do reino de Deus. Essa abordagem está em plena sintonia com a tradição e a teologia católica. O texto que você forneceu é uma transcrição rica e detalhada de uma reflexão teológica e espiritual sobre a vontade divina. O pecado original, a redenção e a consumação dos planos de Deus na história da humanidade, que aborda temas profundos, como a relação entre a vontade humana e a vontade divina, a importância da obediência a Deus, o papel das figuras bíblicas como Adão, Eva, Maria e Jesus e a promessa de um terceiro dia, né, do terceiro fiat, em que a vontade de Deus será plenamente realizada na terra. Então vamos agora ouvir falar sobre a divina vontade e a consumação dos planos de Deus. Então vamos lá para essa exploração profunda da vontade de Deus e de como ela se manifesta na história da humanidade, desde a criação até a redenção e a consumação final. E nos convida a refletir sobre a importância de alinhar nossa vontade humana à vontade divina, seguindo o exemplo de figuras como Adão, Eva, Maria e Jesus. A ideia central é que a vontade de Deus é o caminho para a plenitude da vida e que ao vivermos em harmonia com ela, podemos experimentar o céu na terra. O Fiat Criador. No princípio, Deus criou o universo com um simples faça-se, Fiat. Esse ato da criação foi um decreto divino, uma expressão da vontade de Deus que trouxe ordem e beleza ao mundo. Adão é depositário. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus e recebeu 3 dons especiais. Recebeu a filiação divina. Adão era filho legítimo de Deus, vivendo em comunhão perfeita com ele. A vontade divina, o dom da vontade divina. A vontade de Adão estava em harmonia com a vontade de Deus, servindo como um trono para a soberania divina. A ciência infusa. Adão possuía conhecimento perfeito da criação e de seu propósito. E houve a queda. A queda, ao desobedecer a Deus, a Deus, ele desobedeceu a Deus e Adão perdeu esses dons. Sua vontade se rebelou contra a vontade divina e ele foi destituído da filiação divina e da ciência infusa. Agora o Fiat Redentor. Após a queda, Deus iniciou um plano de redenção. Esse plano culminou na encarnação de Jesus Cristo, o Verbo eterno, que se fez carne no ventre de Maria. Maria foi a depositária desse reino da redenção. Ela, com o seu Fiat, faça-se em mim segundo a tua palavra, tornou-se a nova arca da aliança e a guardiã da redenção. Ela é a ponte entre a humanidade caída e a graça divina. Os sacramentos. Jesus instituiu os sacramentos, especialmente o batismo, que restaura a filiação divina e nos torna filhos adotivos de Deus. No entanto, a vontade divina ainda não foi plenamente restaurada na humanidade nesse período. A vontade divina e a consumação, o terceiro Fiat. Nós temos agora o terceiro Fiat em que a vontade de Deus será plenamente realizada na Terra. Esse dia representa a consumação do plano divino em que a humanidade recuperará os dons perdidos no pecado original. Luisa Picarreta como depositária. Luisa Picarreta, uma mística italiana, é apresentada como a guardiã deste terceiro Fiat. Ela recebeu o dom da divina vontade e viveu em perfeita harmonia com ela, servindo como modelo para todos os que buscam viver na vontade de Deus. Viver na vontade de Deus não significa apenas obedecê-lo, mas permitir que sua vontade se torne a nossa. Isso nos leva a uma vida de plenitude, alegria e santidade, antecipando o céu na terra. A oração do Pai Nosso e a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Essa petição da oração do Senhor é central no texto da Luísa, que expressa o desejo de que a vontade de Deus reine plenamente na terra, assim como reina no céu. O reino da vontade divina, ou a era da paz, ou o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Quando pedimos que a vontade de Deus seja feita, estamos pedindo o seu reino, que se estabeleça em nossas vidas e no mundo. Isso inclui a restauração da filiação divina, da ciência infusa e da vida divina. O triunfo da vontade divina nos convida então a viver essa expectativa do triunfo final da vontade de Deus. O céu na terra. Esse triunfo não é apenas um evento futuro, mas uma realidade que já começou a se manifestar na vida daqueles que se entregam à vontade divina. Para experimentar esse céu na terra, precisamos abandonar nossa vontade humana rebelde e abraçar a vontade de Deus. Isso nos leva a uma vida de santidade, alegria e comunhão com a Santíssima Trindade. Por isso, devemos refletir sobre a nossa própria relação com a vontade de Deus. Assim como Adão viveu com Eva nesse período, Maria e Luísa Picarreta viveram, somos chamados a sermos depositários da vontade divina nesse terceiro fiat, permitindo que ela reine em nossas vidas e no mundo. Ao fazermos isso, nos tornamos participantes do plano de Deus para a redenção e a consumação da criação, antecipando o céu na terra. Então, é isso. Nós iremos então falar do reino da divina vontade no próximo vídeo, explicando o que Jesus fala sobre esse reino no livro do céu, para poder trazer para você mais esperança sobre essa era da paz, e assim nós vamos trazendo mais elementos de explicação sobre esse período. Amém? Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat. Espero que você tenha gostado desse segundo vídeo, dessa série, que nós estamos fazendo o estudo, apresentando o estudo sobre a Era da Paz em base de vários autores, e queremos que você possa visitar o nosso site, livrodocel.com.br, tem muito material lá que você já pode ter acesso. Dá um like nesse vídeo, por favor, nos ajude, faça um comentário para nos ajudar também, porque vai fazer com que o YouTube reconheça que teve relevância, o vídeo, e compartilhe com as pessoas que você conhece. Amém? Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat.